A nossa aula de hoje será sobre um tema muito importante, Alzheimer. Será apresentada pelo Dr. Paulo Bertaia, fisioterapeuta, diretor e sócio aqui na Nova AME, com mais de 42 anos de experiência na área. Assim, eu pedirei gentilmente a todos que mantenham seus microfones desligados e, ao final, nós vamos abrir para depoimentos. Duração prevista da nossa reunião de hoje é de 60 minutos. Sim, sem mais delongas, quero dar as boas-vindas, recebam com bastante energia, muita coisa boa para ele, Paulo Bertaia, uma pessoa diferenciada no mercado, resiliente e vencedor. Seja bem-vindo, Paulo, uma ótima apresentação, boa aula para todos nós. Amém. Obrigado, Zé Mauro. Sempre uma alegria grande estar aqui com vocês essa noite, falar de um assunto tão relevante nos dias atuais, que é sobre Alzheimer, né? Dá a impressão que as pessoas da família, quando está com alguém que está com esquecimento, né? E está assim acentuando o problema, ela tem medo até de revelar isso, né? Que dá o diagnóstico de Alzheimer, parece que é o fim do mundo, né? Ela não quer ouvir aquilo, mas às vezes vai no médico e fala que está com Alzheimer, independente da idade, né? Tem gente nova hoje já com diagnóstico de Alzheimer, porque tudo começa com esquecimento, né? Você começa com anos e fica anos assim, esquecendo, e a coisa vai se agravando, né? Até que o dia você vai procurar uma coisa que você não acha, e quando acha, não sabe para que serve. Então, aí a coisa está feia, aí vai fechar o diagnóstico, é Alzheimer. Mas, no mundo inteiro, está essa demência, né, da mente humana, no mundo inteiro, nos dias atuais, a coisa se agravou muito, inclusive, né? Nós vamos mostrar esses números aqui agora, vou mostrar as causas, inclusive, do Alzheimer, né, Parkinson e outras doenças mentais, autismo, são mais ou menos relacionadas, ok? Então, você vai ver que não é para ficar desesperado. Tem cura, tem tratamento, nos dias atuais a coisa está bem evoluída, para nós, né? Então, quando você identificar isso, as causas que nós vamos apresentar aqui agora, você pode ajudar as pessoas com o causa-motivo, tá? Então, a doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade. Então, a pessoa está assim com uma certa idade, a medicina acredita que todo mundo vai ter Alzheimer. E não é bem assim, né, gente? Eles não sabem a causa. Então, acho que todo mundo chega numa certa idade, todos vão ter problemas. E não é bem assim. Eu conheço pessoas que não têm nada disso e nem vão ter também, né? Qual é a causa do Alzheimer? Eu vou revelar aqui agora. É a morte de neurônios, de forma lenta e progressiva. A maior causa é a falta de neurônios, a morte de neurônios pelo oxigênio. Então, o cérebro é o lugar que mais falta oxigênio, tem muita toxina, muita gordura, não tem lugar para oxigênio. Por isso vai morrendo e não volta mais. Mas a partir do momento que você dá oxigênio para ele, ele vai voltar ao normal, né? Nós temos tido resultados aqui com uma semana de causa-motivo, voltou ao normal, né? O cérebro é o órgão que mais tem gordura e toxina, por isso falta espaço para o item mais importante, o oxigênio, né? Devido à falta de oxigênio, o ambiente fica com pH ácido e os neurônios vão morrendo ao longo da vida. Como que está a alimentação hoje? Muito industrializada, né? Alimentação industrializada, altamente ácida e tóxica. Se você juntar com o remédio, então, fica mais tóxica ainda. Isso faz muito mal para a saúde. O sangue grosso, denso, tóxico e ácido. Como consequência dessa toxicidade, ocorre perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro. Por exemplo, o hipocampo, que controla a memória, e o córtex cerebral é essencial para a linguagem, entendeu? E o raciocínio, memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e pensamento abstrato, quer dizer, essas características vão sumindo da vida da pessoa, né? Reconhecimento facial, a memória, o raciocínio, ela não tem mais, né? São a linguagem essencial para o cérebro.
Então, isso causa um mal muito grande para a pessoa que está com Parkinson, né? Bom, um dos alimentos que mais tem toxicidade para o cérebro é o alho. Gente, presta atenção aqui, o alho, todo dia, é muito ruim para a sua saúde, certo? Porque ele diminui a tensão no cérebro, entendeu? Então, diminui a tensão no cérebro, diminui a tensão no coração também. Ele é hipotensor, ele diminui a tensão. O óleo tem ação inflamatória, é muito ruim também. As farinhas brancas, o doce, o leite, debilita muito o sistema imune. E aí? Então, o alho é excelente, mas não todo dia. Esqueça aquele negócio de fazer alho, cozinhar com alho todo dia. Arroz, feijão, carne, tudo com alho. Gente, é muito ruim. Alho, de vez em quando só, porque ele é um excelente antibiótico, quando você precisa dele, né? Tem que encontrar outras formas de tempero, hiper deliciosas também, legais, mas o alho não é legal, não, ok? Então, está aqui ó, uma apresentação do que é tóxico e o que é saudável, né? Então, se você olhar para o lado esquerdo, muita gente vai preferir isso aqui, ó, que é muito ruim para a saúde. Então, quando você tem uma alimentação tóxica, industrializada, que é a base de fast food, pizza, bolo, bolacha, vai longe isso. E quando deixa de lado uma alimentação rica em, que é o verde, rica em oxigênio, aí você deixa de lado, né? Então, ali tem magnésio, tem o cálcio, e você não quer, porque prefere o fast food, que é mais rápido. Mas deixando de comer alimentos verdes, aí vai degenerar muito rápido o cérebro também, né? Então, muitas vezes, você tem na alimentação a resposta que você precisa, né? Se você não tem. Então, por isso que aumenta demais o Alzheimer no mundo. Porque onde se dá a maior parte do Alzheimer? Na população pobre, que não tem acesso ao alimento. Então, como cresce muito rápido a pobreza no mundo, mais pessoas com Alzheimer, né? Quando não deveria ser assim. Considerando que o Alzheimer é tão barato, ele podia simplesmente fazer parte da vida da pessoa. Mas, às vezes, a pessoa toma um frasco e não toma mais. Tem que tomar, né, regularmente, para poder cobrir com a alimentação que está pobre. Então, a percepção de profundidade prejudicada, quer dizer, Alzheimer precoce, é uma percepção de profundidade prejudicada e incapacidade de reconhecer rostos. Ela não reconhece. Então, às vezes, quando começa assim, ó, chega alguém na casa dele e fala, quem é você mesmo? Às vezes é o filho, às vezes é o marido. Não reconhece o marido, né? Isso é muito ruim. Então, ela perde o problema, a questão de julgamento. Não consegue mais julgar a pessoa. Perde a noção do tempo, também é importante. Então, todo ano, por exemplo, comemora o aniversário do marido, de nascimento, né? E ela esquece o ele, né? Tanto faz. Dificuldade de fala, mudança de humor, ela vive irritada, né? Esquece datas, eventos e informações importantes ou aprendidos recentemente. Então, às vezes, ela não lembra nem que comeu no dia anterior, né? Solicitar a mesma informação repetidas vezes. Então, ela começa a perguntar muitas vezes a mesma coisa e você vê que tem já perdendo a consciência, né? Perder coisas e quando acha, não sabe para que serve, né? Dificuldade para resolver os problemas básicos, como calcular, fazer as contas da casa, ou seguir uma receita. Não consegue, né? É muito difícil para ela fazer isso. Os sintomas do Alzheimer, como falta de memória, para acontecimentos recentes, repetição da mesma pergunta várias vezes, dificuldade para acompanhar conversações ou pensamentos complexos, incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas, dificuldade para dirigir automóvel e encontrar caminhos conhecidos, dificuldade para encontrar palavras que exprimam ideias ou sentimentos pessoais, irritabilidade, desconfiança injustificada, agressividade, passividade, interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos, tendência ao isolamento. Então, nos dias de hoje,
como está assim, muito recente a pandemia, muitas pessoas nem saem de casa. Mas o fato de não sair de casa, o que ela fica fazendo? Assistindo televisão. A televisão é muito passivo. Todo dia televisão. Quando você vê, passaram 2, 3, 10 anos tendo televisão. Lógico, né, que não trabalha a memória, não trabalha o raciocínio, você vai perdendo essa condição, né? Então, ela não consegue responder estímulos simples. Como foi dito aqui, ó, datas, esquece o que comeu, esquece a chave, enfim, são situações que às vezes complicam a vida, né? Pelo esquecimento. Então, você vai tendo assim, um reconhecimento da própria mãe, do pai, que mora junto, com essas perguntas que nós fizemos aqui, que vai ficar depois no YouTube. Então, leia aqui com calma e faça essa leitura da sua mãe, do seu pai, da tia, do tio, do avô, enfim, para ver se você consegue qualificá-la como Alzheimer, certo? Se você conseguir qualificá-la pelo que ela está acontecendo, então você vai conseguir tratar dela mais de forma adequada. Depois nós vamos falar daqui a pouco sobre o cosimetil, ok? Então, você tem aqui vários sintomas que sempre uso isso aqui para fazer leitura do seu parente que está em casa, né? Certo? E você vai conseguir ajudá-la, porque você tem um suplemento fantástico nas mãos e pode ajudá-la, né? Porque, veja bem, a medicina não tem a causa e nem o remédio também. Então, quando você vê, a pessoa está tomando remédio há muitos anos, 10, 15 anos, que é mais uma toxicidade. Quando, na verdade, você tem o suplemento correto e ele resolve rápido, 30 dias, 60 dias, 90 dias, é bem diferente. E não é remédio, certo? Então, todos sabemos que o processo oxidativo sofrido pelas células, a gente vem falando sempre isso na mesma aula, nas aulas, que o processo oxidativo sofrido pelas células lá atrás, quando ela está jovem, que a pessoa pratica esporte, que ela anda, caminha, pedala, né? E ela sofre um processo oxidativo. Parte do oxigênio que ela respira vai se transformar em radicais livres, que vai oxidar as células. O que quer dizer isso? As células vão liberar um radical livre. Esse radical vai procurar o seu par, não consegue, então ele vai desequilibrando todas as células do corpo inteiro. E com isso você começa a sentir cansaço, começa a sentir exausto, começa a sentir a memória, a libido, a pele, tudo, falta de sono, a sonolência durante o dia, insônia à noite, cansaço extremo e estresse também, né? Isso indica que você está sob um processo oxidativo das células. Desde muito jovem, e vai perder, e também tem uma alimentação que não é rica em sais minerais e nem ácidos graxos. Somado a isso, então, e mais a falta, não vai gerar oxigênio e vai levar à morte de neurônios, entendeu? Neurônios de forma progressiva, entende? Esse conjunto de coisas, na verdade, quando você vai começar com Alzheimer, lá com 50 anos, não é lá que começou muito antes. Lá na sua infância, o fato de correr, pedalar, nadar, vai gerando um processo oxidativo. Aí vai a falta de sais minerais, ácidos graxos e tal, elementos verdes, levam a perda de oxigênio, não tem oxigênio. Então, vai ter morte de neurônios. Não tendo oxigênio, os neurônios vão morrendo de forma progressiva, lentamente, né? Entendeu? Então, por isso que eles afirmam que todo mundo vai chegar numa fase da vida com Alzheimer, porque não faz a leitura de toda uma vida desde a infância, né? Tudo nós poderíamos fazer uma leitura. Conversa com a pessoa, você praticava esporte quando era criança? Sim. Você pedalava, nadava, enfim, ela vai contando. Gostava de pedalar, enfim, pedalei até uns 15 anos. E depois, aí começou a andar de skate. Aí foi somando as coisas, né? Então, esse excesso de atividade física, até uma certa idade, tem jogador de futebol, por exemplo, que ele joga até uns 30 anos, 31, né, 32. Mas é muitos anos sob o processo oxidativo. Quando ele para de jogar, não lembra nem onde ele está mais, né? Então, isso é muito grave. Então, você mesmo faz a leitura com esses dados que nós estamos dando, certo? Então, por exemplo, a terra está inócua. Ela não fornece nem 10% de nutrientes para os vegetais. O sal de cozinha tiraram mais de 90 sais, 80 sais. Por esses motivos, aumenta os casos de lesões cerebrais,
certo? Então, veja bem, você consegue fazer uma leitura com o que está aqui, ó. Não é difícil, não, certo? Bom, cerca de 10% das pessoas com mais de 65 anos e 25% com mais de 85 anos podem apresentar algum sintoma dessa enfermidade, e são inúmeros casos que evoluem para demência. Essa é uma realidade, né? Feito o diagnóstico, o tempo médio de sobrevida varia de 8 a 10 anos, né? Então, gente, você não vai morrer de Alzheimer, mas as complicações que ele provoca, né? Porque a pessoa está com Alzheimer, ela fica depressiva também, porque não sai mais, né? Então, ela fica depressiva, não vai nem sem televisão, ela fica ali quieta num canto, depressiva, mal ela se alimenta, já se alimentava mal, agora não comendo, então piorou. Então, ela mal se alimenta, depressiva, triste, está ali com 80 anos, com 70, com 60, e ela está com Alzheimer. E ela vai morrendo lentamente. Todo dia que ela tem que alimentar na boca, tem que dar banho, dá um trabalhão danado, né? Porque ela não consegue mais raciocinar, não lembra mais ninguém, não lembra mais, ela acaba de comer, já quer comer de novo, que não lembra que já comeu. Gente, conviver com uma pessoa assim é difícil, não é fácil. Mas, como nós vamos falar agora, nós temos um suplemento maravilhoso que vai dar uma resposta muito boa. Então, qual é o negócio? Aumentar o oxigênio no cérebro, certo? Aí que você vai começar a ver o resultado. No Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que em torno de 1.200.000 pessoas têm a doença, mas calculamos que é o dobro disso no mínimo. Quando a gente tem a doença, não vai no médico, né? Então, 100 mil novos casos por ano, certo? São diagnosticados. Mas aí, fez o diagnóstico, se tem excelentes clínicas hoje, né? No Brasil só trata de Alzheimer. Eles são craques em fazer o diagnóstico, mas a causa não apresentam e nem a solução também. O que acaba acontecendo? Vai para o asilo lá deles, particular, que tem medicina, tem tudo, né? Excelente para dar o diagnóstico, mas tratamento, zero. Zero. O que tem remédio para tomar o resto da vida e a pessoa não sai daquele estado depressivo, daquele estado apático, desanimado, tal. Então, você tem um calcimetil, que ele vai te dar uma condição muito melhor de vida, qualidade de vida, dialogando, voltar a trabalhar de novo, tal, independente dos anos que estejam com Alzheimer. Por exemplo, às vezes foi dado diagnóstico 10 anos antes. Então, muito remédio, nunca resolveu nada. Não tem problema, o calcimetil vai resolver num prazo curto, 30, 60 dias. Tá? Muito legal isso. Então, você tem uma condição aqui muito boa de diagnóstico e também de tratamento. As projeções para o avanço da doença de Alzheimer colocam o Brasil em situação desafiadora. Certo? Porque você tem a doença, tem o doente, mas não tem o tratamento. Então, hoje, tem cidades que têm associações de pessoas com Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer, de Parkinson, virou negócio. Você vai lá na associação, você fala assim que tem um suplemento que vai tirar todo mundo daquela situação. Ela não quer, porque vai acabar o negócio dela. Entendeu? Olha que ponto que chegou. A pessoa que é o dono do negócio lá não quer que acabe com o Alzheimer. E nem o Parkinson, porque é o meio de vida deles. Gente do céu, que ponto chegou. Então, é bem complicado, né? Bem complicado. Então, o número de casos de demência pode aumentar muito nas 3 décadas, né? E não só aqui no Brasil, no mundo inteiro deve aumentar muito, porque a Terra está inócua. Ninguém fala disso. Eu afirmo isso aqui, ó. A Terra está inócua, não oferece nem 10% de nutrientes para os vegetais. O sal de cozinha tiraram todos os sais. Como que você vai ter saúde? Como que vai levar oxigênio para o cérebro? Gente, isso é muito sério. Então, a alta da doença deve ser maior em países de média e baixa renda, como os demais da América Latina, na comparação com as nações mais ricas do mundo. Então, não sei se vocês sabem, os Estados Unidos está vivendo uma recessão brutal, hoje, muito forte, e deve refletir no Brasil. Então, muita gente pensava em ir para lá, mas chega lá, o povo também não está feliz lá, né?
e quer voltar para cá. Gente, fica onde você está. Melhor coisa. Você está numa certa idade, se alimente melhor, tem a melhor qualidade de vida. Os alimentos melhores são até os mais baratos, né? Porque é caro, caro é aquele que não vai resolver nada e vai tirar nutrientes do seu organismo, que são o café, que é o leite. Isso é caro e não adianta nada, gente. Então, vamos fazer um recálculo daquilo que é mais importante para o dia, que você vai ver que é o mais barato, certo? E aí você vai ter que começar a pensar em qualidade de vida, escolhendo os alimentos certos para não ter Alzheimer, né? Quem que quer ter na família alguém com Alzheimer? Ninguém. Mas começa essa alimentação pesada, essa alimentação tóxica, junto com o remédio, torna o sangue muito grosso, muito ácido, muito denso, muito tóxico. Ninguém deseja um sangue assim, porque ele faz um estrago enorme. Não vai sangue para o coração e nem para o cérebro. E vai degenerando, né? E não nasce novos neurônios, só vai morrendo, morrendo, morrendo. Certo? Por isso, a importância de ter ações muito rápidas para cuidar das pessoas nessa faixa da vida. Então, quais são essas ações, né, para evitar que tenha demência? É dar atividades mentais para ela, jogos, tem jogo de tabuleiro, tem jogo do que ela gostar, jogos, certo? É muito melhor ficar fazendo jogo do que ficar na televisão. Percebe? O que custa um jogo? Nada. A televisão é caríssimo comparado às coisas. E não vai ajudar em nada. E hoje só tem programa que não leva a nada. Então, a gente televisão, de vez em quando você vai assistir um filme, de vez em quando, gente, uma vez por semana, assistir um filme só, mas do resto não adianta nada, vai assistir novela, programa de comentário, não. Então, um jogo de futebol, mais jogo, assim, de jogo mesmo, tem bastante coisa que pode trabalhar o cérebro para melhorar as conexões neurológicas e não deixar morrer, certo? A terra está inócua, só de cozinha tiraram todos os sais. Tiraram do sal, por exemplo, um sal chamado lítio. E onde foi parar o lítio? Na bateria do celular. Então, os sais importantes foram parar na indústria química, na indústria da beleza, na indústria tecnológica e na indústria química. Deixaram a população sem nada. O que importa no dia de hoje é dinheiro. Isso que tem importância hoje. Dinheiro. Se tem dinheiro, você está vivo. Se não tem dinheiro, está morto. Então, o dinheiro é importantíssimo. E foram deixar a população sem nada para vender o sal mais caro. Tiraram até iodo, né? Então, você vai comprar sal no supermercado, está escrito assim no saquinho, esse sal contém iodo, escrito em vermelho e grande. Você vira o saquinho, está escrito assim, esse sal contém iodato de potássio, que não é iodo, mas cai no organismo, vai se transformar em iodo, certo? É o princípio ativo do xarope para tosse. Essa brincadeira? Então, é muito sério isso. Então, você tem uma condição muito interessante de ajudar as pessoas à sua volta, muita gente. Você vê que são 2,5 milhões de pessoas que estão à pré-condição de se tornar doente mental de Alzheimer. Você pode prevenir isso com causametil. Está aqui, ó, fantástico, causametil. Então, o causametil ele vai tonificar o tecido conjuntivo, que está aqui nessa imagem, e o tecido conjuntivo que age por matriz, né, vai agir na matriz do cérebro e vai dar uma condição de fechar as lesões neurológicas. Por quê? O causametil tem o carbonato de cálcio, nesse formato carbonato de cálcio, ele vai levar oxigênio para o cérebro. Olha que bacana. Ele levando oxigênio para o cérebro, lá na substância cinzenta, onde dá o estímulo no cérebro, vai começar a nascer novos neurônios. Esses novos neurônios vão fechar as lesões cerebrais, vai melhorar as conexões cerebrais, e você vai ter uma condição muito melhor, ok? Muito melhor. Então, se você que já está com Alzheimer, ou Parkinson, alguma coisa assim, passe suplemento para ela, que não é remédio, é 100% natural, certo? 100% natural, sem contraindicações ou efeitos colaterais, não causa dependência e não agride o meio ambiente. Só ele tem a capacidade de tornar o sangue mais fino, mais fluido e mais alcalino. Dessa forma, consegue penetrar no cérebro e lá na substância cinzenta fazer nascer novos neurônios.
Quando acontece isso, fecha a lesão no cérebro, para qualquer patologia, são mais de 200 doenças neurológicas. Parkinson, Alzheimer, autismo, certo? Você tem muitas doenças. E aí, você tem uma nova pessoa, num tempo, olha, nós tivemos aqui uma afilhada nossa, que ela levou casualmente para uma senhora no asilo de velhos. A mulher tinha 81 anos, estava com Alzheimer, estava triste, estava depressiva, tomou cosmetil, uma semana depois ela já estava dançando. Olha que mágico isso, né? E não há remédio. Gente, é maravilhoso isso. Isso é fantástico. Uma semana já deu resposta. Então, cada pessoa, cada um é um. Cada um vai dar uma resposta no seu tempo, né? Uma semana, 30 dias, 60 dias, mas não pode ter pressa. A verdade é essa, não pode ter pressa por resultados. O resultado, muitas vezes, vem com 30 dias, 60 dias, 90 dias, 6 meses. Então, tem pessoas que chegam com a decisão, vou comprar aqui para minha mãe, para já tomar 6 meses. Boa, ótimo, excelente. 6 meses vai dar uma resposta fantástica, excelente, para não dar nunca mais problema, né? Então, é aí que está o negócio. Você tem um problema de Alzheimer, e você dá o cosimetril para ela, 30 dias, 60 dias, 90 dias, não importa. Nunca mais ela vai ter problema de Alzheimer. Entende? Olha a diferença, gente. Quando você está no suplemento certo, tudo melhora. Quando você está no remédio errado, tudo piora. Entende? Dá o cosimetril para ela, nunca mais vai voltar a ter sintomas de Alzheimer. Você pode afirmar isso para o seu afiliado, para o seu online, para o seu cliente, onde ele estiver, fale isso para ele. Você vai tomar suplemento, que não é remédio, 100% natural, vamos supor 90 dias, e resolvendo com 90, 120, ou 30 dias, ou 15 dias, não importa. Nunca mais vai voltar os sinais de Alzheimer. Entende? Então, é preferível dar um tempo maior, 90 dias, 120 dias ou mais, do que dar um tempo menor e a pessoa não melhorar naquele tempo, aí ela não vai querer tomar mais, né? Então, eu sempre falo um tempo maior, certo? 5 meses, 4 meses, 5 meses. Vai estar mais que bom. Então, nunca mais ela vai ter Alzheimer na vida. Olha, isso é mágico, né? Mas, como é um produto natural, 100% natural, se tomar o ano inteiro, também não vai cometer mal nenhum. Ela vai estar cada vez melhor, melhorando outras funções do organismo. Melhora os olhos, tudo por matriz, através do tecido conjuntivo, melhora os olhos, melhora o coração, vai baixar o colesterol, vai baixar a pressão, vai melhorar a corrente sanguínea, vai tornar o sangue mais fino, mais alcalino, mais fluido, vai ficar a perna mais leve, vai dormir melhor, acordar melhor, não vai ter sono durante o dia, não vai ter insônia durante o dia, durante a noite, ok? Vai amanhecer com mais disposição, com mais vitalidade, com mais energia, muito melhor. É uma pessoa ativa, uma pessoa que, sabe, ela quer produzir, ela quer correr, ela quer fazer coisas, beleza. Então, quando você vai correr, por exemplo, né, se você correr apenas 30 minutos, não vai provocar o processo oxidativo nas células. Até 30 minutos não tem problema nenhum. É o que eu faço, muitos anos já. Então, eu faço minha ginástica, minha corrida nesse tempo, né? E tá ótimo. Não precisa mais que isso. Tem gente que quer correr 2 horas, né? Aí danou-se, né? Aí é um processo destrutivo. Não, você não vai ganhar nada com isso, né? Então, esses dias morreu um amigo nosso, ele era corredor, correu o mundo inteiro. Morreu semana passada, com 71 anos. Olha só, judiação, né? 71 anos. O cara ultra legal, um grande amigo de muitos anos, e morreu, nem sei do que morreu, certo? Então, você correndo frequentemente vai causar um processo oxidativo, vai somado à alimentação pobre, somado ao processo tóxico, remédios, toxicidade, tal, sangue grosso denso, esse é o problema. Esse é um problema sério para resolver. Então, antes que aconteça qualquer coisa, tome cosimetril para afinar o sangue, para combater esse processo oxidativo, vai fechar as lesões, vai cicatrizar, vai nutrir, vai hidratar. Com isso, vai gradativamente mudar o comportamento e o humor. Então, por exemplo, a pessoa está lá mal-humorada, está depressiva, não quer conversa. Qual o cosimetril para ela? Em 30 dias ela está falante, ela quer voltar a trabalhar, ela quer produzir, ela quer fazer acontecer. Fantástico, né? Isso é maravilhoso. Quem não quer isso? E não é remédio. Então, tem que enfatizar isso.
Bom, ao iniciar o tratamento, os seus resultados não demoram a aparecer, isso é verdade, mas deve ser mantido um período mínimo de 3 a 6 meses para que se possa ter ideia da eficácia, né? Enquanto as respostas for favorável, o suplemento não deve ser suspenso, sendo fundamental a tomada diária nas doses estabelecidas, quer dizer, 2 cápsulas ao dia, certo? Nas principais refeições. Então, veja bem, calcimetil, ele não vai tirar dor de ninguém. Calcimetil não tem analgésico, não vai tirar dor de ninguém. Ele vai mais além. Ele vai nutrir, vai hidratar suas cartilagens perfeitamente. Entendeu? Não vai tirar dor de ninguém. Não vai. Se você tiver dor de cabeça, não tem analgésico para tirar dor de cabeça. E também não vai provocar dor de cabeça. Calcimetil não vai provocar dor de cabeça, nem vai provocar dor no organismo, nada disso. Nem vai travar o intestino, nem vai provocar nada em você. Não confunda as coisas. Preste atenção na sua alimentação, como que está sendo. Ela, sim, tem efeitos colaterais, vamos dizer assim, né? Mas a alimentação é o que provoca uma série de distúrbios no seu organismo, e através da alimentação que você vai resolver muita coisa também, ok? Então, você tem um excelente aliado. A alimentação, que é a base de leite, farinhas brancas e doce, vai debilitar muito o sistema imune. E se você tirar isso da sua vida, vai fortalecer o sistema imune. Por exemplo, de manhã, se você tomar suco de frutas cítricas, abacaxi e limão, vai começar a fortalecer o sistema imune, junto com o calcimetil, vai dar uma resposta fabulosa. Fabulosa. Entende? Então, se você toma o calcimetil regularmente, ele consegue dar uma resposta muito boa, entende? E vai dando uma resposta muito boa, sem ser tóxico, sem ser degradante, muito pelo contrário, ele vem para ajudar você a construir, a você cicatrizar, nutrir, hidratar, organizar, cicatrizar cada coisa do seu organismo, ok? Os 7 elementos calcimetil vão tonificar o sistema conjuntivo, e esse vai nutrir, hidratar, cicatrizar, organizar, beleza. A partir do momento que tonificar o sistema conjuntivo, ele dará a resposta. Exatamente, ó. Quando você toma calcimetil, ele vai tonificar o tecido conjuntivo e vai dar a resposta que você busca. Nunca você vai tomar o calcimetil e não dar a resposta. A resposta sempre vem. Isso é bacana. Sempre vem. Tá? Quando você ora, você tem fé, você acredita e não vem a resposta? Então, calcimetil mais ainda. Você tonifica o tecido conjuntivo, ele vai dar a resposta que você busca. Não tem como não dar a resposta. Ok? Então, nós agradecemos a presença de todos, tá? E até a próxima live. Gratidão mesmo. Então, acho que foi dado o recado, né? Espero que todos tenham entendido perfeitamente. Você vê que não é difícil de entender, não é difícil de ajudar o próximo, né? O próximo é sua família, seu familiar, sua tia, seu avô, sua esposa, seu marido e tal, que podem lhe ajudar, certo? Essa live vai ficar gravada lá no YouTube e você pode sempre consultar ela para ajudar outra pessoa. Olha que bacana, certo? Você vai ser o aliado dessa pessoa e vai poder ajudá-la com um suplemento tão maravilhoso, tão fantástico, tão rápido dar resultados para certas pessoas, certo? Por favor, entre no nosso blog, né, www.calcimetil.com.br, na aba de dúvidas, pode colocar lá o seu nome, o seu e-mail, o seu estado, qual é a sua dúvida, a equipe do Dr. Paulo Bertaia vai responder para você com muito carinho e com toda a consideração que você merece. Aqui, nesse momento, seria mais para a gente ter informações sobre algum depoimento. Em não havendo esse depoimento para hoje, nós vamos encerrar a apresentação agradecendo a presença de todos e desejando uma ótima semana e que vocês consigam levar muita saúde para as pessoas que vocês amam, e o calcimetil pode ajudar muito a todos vocês. Obrigado, Paulo, mais uma vez, parabéns pela ótima apresentação. Fiquem com Deus, uma ótima semana, e na semana que vem estará liberado essa live, né? Essa apresentação, essa aula no YouTube, e as demais já estão lá. O nosso YouTube é novaame.oficial, pode entrar lá que tem várias aulas já, 5 aulas do Dr. Paulo Bertaia disponíveis lá no YouTube. Ótimo,
Ótima semana para todos. Agradeço pela participação. Fiquem com Deus e até breve.